Doença degenerativa da coluna, reconhecida como acidente do trabalho. Esse é o caso que nós vamos analisar hoje, tá? Pessoal, eu sei que você que me assiste aqui no meu canal do YouTube está acostumado a vídeos para explicar o direito das pessoas, mas eu vou publicar agora também vídeos dedicados a advogados, seja advogados iniciantes, seja advogados já em estágio avançado que querem aprender mais. Esse aqui é um desses vídeos. Então esse vídeo aqui ele é dedicado para advogados, para que eles possam entender com mais profundidade sobre os assuntos relacionados aí INSS, benefícios por incapacidade, acidente do trabalho, que é o tema aqui do meu canal. Tudo bem? Você não é advogado? Quer assistir? Vem comigo porque às vezes você é curioso, gosta de entender mais os artigos, as fundamentações. É estudante de direito? Vem, pode vir, pode assistir. É advogado? Está iniciando? Te garanto que essa aula vai trazer muita clareza para a sua advocacia. E se você já é um advogado assim mais experiente, já tem um tempo de carreira e quer ver como que o colega aqui ensina as outras coisas ou quer se atualizar, quer dar uma reciclada, vem comigo também, que essa aula está sensacional. Como que é o formato dessa aula aqui? É uma aula de análise de caso real, de caso prático, com teoria. Então eu vou, a partir de um caso real, ensinar para vocês a teoria, a fundamentação e também ensinar, acho que esse é o ponto principal dessa aula, mostrar para vocês o que dá para repetir no caso de vocês, para que vocês possam, então, chegar no mesmo resultado que esse aqui. Reconhecer uma doença de coluna que o perito disse que é degenerativa como acidente do trabalho, tá bom? Esse documento que está aqui na tela é um resumo do caso e depois tem a decisão ali embaixo, anexo, tá? E vai ser o que eu vou usar para me basear aqui no roteiro da aula. Vamos lá. Primeiro, foi reconhecido na INSS, decisão administrativa ali, recebeu um auxílio-doença espécie 31. O INSS não reconheceu o acidente do trabalho, tá? Entrou com processo, veio sentença improcedente, depois, lá na segunda instância, foi do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, é que foi provido recurso por unanimidade. Resultado final, doença degenerativa da coluna reconhecida como doença ocupacional, por concausa, artigo 21, e foi concedida ainda a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, desde 2021, com trânsito em julgado em 2026. Tá? Qual é o contexto do caso? O Anderson, 43 anos, auxiliar de produção, ensino fundamental incompleto, histórico laboral 100% braçal, isso é importante vocês ficarem atentos, porque o histórico dele é braçal, tá? E foi reconhecido ali dorsalgia crônica, lombar baixa, dor lombar baixa, transtorno dos discos cervicais e outros transtornos vertebrais, CIDM 51. Pessoal, fala pra mim, isso aqui é o que mais aparece aí no escritório de vocês, não é? Problema de coluna é o que mais aparece? Já pensou? Começar a ter problemas de colunas reconhecidos como doença do trabalho e aí conseguir uma aposentadoria com valor melhor ou conseguir até mesmo um auxílio acidente para esses clientes, que é o que mais tem, pessoal, o que mais tem pessoa com problema de coluna. Concedeu o auxílio-doença várias vezes, espécie 31, pessoal, não foi 91, porque o INSS, para quem não sabe, o 91 é quando reconhece acidente de trabalho, 91 e 92 é acidente do trabalho, 31 e 32 é quando normal, né? Quando não é acidente do trabalho, tá? Sempre que vocês ouvirem a palavra acidentário, olha só, presta atenção aqui. Sempre que você ouvir a palavra acidentário, tá? Acidentário, este termo, esta palavra significa acidente do trabalho, são sinônimos. O termo acidentário não quer dizer acidente. Acidente é acidente. Agora, acidente do trabalho, sim, você vai usar o termo acidentário. Eu vejo muitos colegas, principalmente iniciantes, falando acidentário como se fosse acidente. Não, pessoal, calma. Eu posso sofrer um acidente fora do trabalho e aí, nesses casos, eu não vou receber benefício acidentário. Eu vou receber um auxílio-doença, um auxílio incapacidade temporária, aposentadoria normal. Gustavo, eu me envolvi num acidente, meu cliente se envolveu num acidente e aí agora eu vou pedir uma aposentadoria acidentária. Não, tá errado, tá errado. Acidentário, você só vai usar essa palavra como sinônimo de acidente do trabalho. E aí, quando for acidente do trabalho, vai ser B91, ou incapacidade temporária, ou B92, que é a espécie dos benefícios acidentários, tá? 31 comum, 32 normal, também aposentadoria normal. Vamos lá. Nesse caso aqui, o juiz de primeiro grau decidiu que não era possível conceder o benefício acidentário porque o perito marcou ali, doença degenerativa, tá? Doença degenerativa. E aí ele falou, não vai. Para vocês terem uma ideia, esse caso aqui,
o perito reconheceu a incapacidade para ele, incapacidade parcial e permanente. Ele disse que a doença é degenerativa, porém, eu vou até mostrar isso aqui para vocês. Ó, esse aqui é o laudo pericial. Ele fala o seguinte: o autor com incapacidade permanente e parcial para atividades laborativas devido à doença degenerativa. Isso aqui é a conclusão, certo? Com base nessa conclusão, a sentença foi e negou. Por mais que tenha a incapacidade permanente e parcial, o juiz disse, ó, ele está falando que é acidente do trabalho, não é acidente do trabalho, então ele pode até ter direito a um benefício sem ser por acidente de trabalho, mas ele tem que correr lá para a Justiça Federal. Inclusive, se você tem dúvida, é advogado, tem dúvida sobre competência, deixa aqui nos comentários. Eu quero aula sobre competência, que aí eu vou gravar uma aula só sobre competência para vocês, tá bom? Então, vamos lá, essa aqui é a conclusão. Gustavo, mas por que é que esse caso conseguiu ser revertido? Por 2 motivos. Primeiro, tem uma quesitação ali que foi feita, quesitos iniciais que foi feito, em que o perito disse que há um agravamento por causa do trabalho. Esse é o primeiro. Segundo, existe a presunção de doença causada ou agravada pelo trabalho. Presunção pelo NTEP. Existe essa presunção nesse processo, isso foi levantado desde a petição inicial. Então, eu vou até mostrar aqui esse quesito. Olha só. A limitação em sintomas da doença do periciano no exercício da profissão de auxiliar de produção causa risco para terceiros ou para a própria? Sim, ele respondeu que sim. Em qual grau o histórico profissional, 5 anos como auxiliar de produção, contribuiu para modificar? Não contribuiu em grau leve para o agravamento. Você viu? Isso aqui foi o perito que marcou. Então, esta quesitação não foi feita pelo juiz, foi feita pelo advogado. Essa quesitação foi feita pelo advogado, não foi feita pelo juiz, nem pelo INSS, foi feita pelo advogado. E foi justamente essa quesitação, com outras coisas que aconteceram no processo, que salvou isso daqui. Então, olha a importância. Já anota aí. Todo caso de doença do trabalho, você vai ter que apresentar uma quesitação específica. Não adianta você querer fazer processo judicial de doença ocupacional sem saber fazer quesito. Não adianta, de coração. Você vai contar com a sorte e ainda vai comprometer o direito do seu cliente. Esse quesito que você acabou de ver, volta lá, dá print e salva, porque é um estilo de quesitação. Inclusive, é meu estilo de quesitação, foi eu que desenvolvi essa forma de quesitar. Como que é essa forma de quesitar que você acabou de ver? Tá? Como que é? Vou até voltar aqui para você printar de novo. Tá? Como que é? Primeiro, eu dou opção para o perito. E eu dou opção do mais grave, certo? Do mais grave aqui, ó. Começa do mais grave para o pior, não contribui. Se ele tivesse marcado, ó, se o perito tivesse marcado aqui não contribui em nada, esse caso aqui não teria sido ganho. Provavelmente. Seria bem difícil ganhar esse caso aqui. Existem outros quesitos, eu chamo de cadência da quesitação. Eu não chego... Olha que esse quesito aí é o quesito de número 6. Então, existem outras perguntas que são feitas antes, tá? Para você levar o raciocínio teu, que você desenvolveu lá na petição inicial, para o perito no momento da perícia. Então, você usa a estratégia da cadência da quesitação. Esse quesito aí, eu acho ele fantástico, ele ajuda muito. Ele parece bobo, assim, parece meio inofensivo, né? Mas ele tem ajudado muito. Mas atenção, ele resolve desde que você tem uma petição inicial bem feita, tem uma estratégia, né? Quando você fala em petição inicial, não é só escrever a petição, mas a estratégia da petição inicial fundamentando. E tem uma quesitação que antecede, que vem antes desse quesito aí de número 6, para você forçar o perito entender a sua linha de raciocínio para daí dar certo, tá? E claro, pessoal, óbvio, né? Acho que isso aqui é o mais óbvio. Eu tenho que falar isso daqui. É óbvio, mas eu tenho que falar. Tu precisa de um bom caso. Se você não tem um caso bom, não pensa assim, chegou lá problema de coluna, vai dar doença ocupacional. Não, meu jovem, não, minha jovem. Calma aí. Você vai chegar um caso de doença ocupacional e aí você vai pegar todo o teu conhecimento de doença ocupacional e vai ver se você tem um caso possível de fazer isso daqui. Não vai sair fazendo isso aqui em todos os casos, não, que tu vai se queimar no judiciário. Tu vai se queimar, vai falar assim, esse advogado aí, tudo pra ele é problema de coluna. E não é assim, pessoal, não é assim. Primeira coisa que você tem que saber identificar, é o que eu faço. Primeira coisa, tem NTEP? Tem NTEP? Tem nexo técnico epidemiológico? Tem, Gustavo. Tem. Então, opa. Então, abriu as portas para mim entrar com a doença ocupacional. Vou entrar só com NTEP? Calma. Dá uma segunda
dá uma segunda investigada aqui. Pede, tenta, né? Isso aqui nem sempre dá certo, mas tenta ver se o médico do seu cliente confirma. Porque como assim? O NTEP, pessoal, o NTEP, tá? Não vou explicar aqui porque não é a intenção, tá? Mas você pesquisar aí ou você olhar até no meu curso lá, tem aula só de NTEP, tá? Beleza. Mas basicamente é assim, tem uma lista de KNAI, de empresas, e uma lista de CIDs. Aí tem lá, de CID, por exemplo, o CID M40 ao M54 estão associados aos KNAIs, isso aqui, preparação, fiação de fibras de algodão, etc. Então, aqui, inclusive isso aqui é da petição inicial desse processo. Nessa fundamentação aqui, tá contando, tá? Pela lista C, que tem presunção de doença ocupacional. Na prática, é isso aqui, ó, petição inicial, você vai falar, ó, pela lista C, tem ali a presunção, ó, os CIDs, coloca os CIDs aqui, e os KNAIs da empresa onde a pessoa trabalhou. Nesse caso, esse trabalhador trabalhou nessas empresas aqui, então tem presunção, beleza? E claro, você vai trazer toda a fundamentação, etc, etc. Então, quando eu sento com um cliente que tem NTEP, é meio caminho andado. Para ficar top, você manda uma carta ao médico para o médico do seu cliente, questionando ele. Se o médico do seu cliente falar assim, olha, eu não posso confirmar que é, mas eu também não digo que não é. Show, beleza, vai para cima. Agora, se o médico dele falar que não, é sim, tá certo, pelo que você me contou, aí pronto. Aí você pede o laudo, vai para cima. Quando é que você tem que ficar atento? Quando o médico do teu cliente falar assim, olha, eu acho que não é, porque ele tem o pai com esse problema, ele tem um histórico de tombo, de queda, antes das... Sabe? Quando tem uma coisa que invalida. Se esse for o caso, talvez você não deva entrar. Talvez você não deva entrar. Por quê? A doença ocupacional, a doença do trabalho, ela precisa ser associada com o trabalho da pessoa. Não é porque aconteceu simultaneamente o agravamento durante o trabalho que é por causa do trabalho. Outro dia, eu conversei com um cliente que ele falou assim que infarto... Não é meu cliente não, né? Interessado. Falou assim, doutor, eu queria ver contigo porque eu infartei no trabalho. Ele infartou durante o trabalho. Saiu do trabalho para o hospital. Quer dizer que foi um acidente do trabalho? Eu entendo, de verdade, minha opinião, eu entendo que não necessariamente. Pode ser, pode ser. Pode ser que o trabalho causou o infarto. Pode ser. Mas o fato de um infarto ter acontecido no horário de trabalho não atrai automaticamente a natureza acidentária desse infarto, tá? Não é isso que a legislação disse. A legislação, vamos abrir aqui, ó. A legislação fala, considera-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, porque aqui o artigo 19, vai falar o que é acidente do trabalho. Esse aqui é o acidente de trabalho típico. Olha lá, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho, serviço da empresa, ou de empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho. Vê que acidente do trabalho só existe para o empregador doméstico a partir de 2015, tá? Antes de 2015, o empregado doméstico não tinha acidente de trabalho. Tá, enfim, tá falando aqui que é o acidente de trabalho típico, tá? É aquele que acontece, provoca lesão corporal, ou perturbação funcional, que cause morte, ou perda da redução da capacidade, enfim. Que é o acidente típico, tá? Aquele que acontece, Mas não é esse aqui o assunto, não é o assunto. O assunto está aqui, no artigo 20. Considera-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. Doença profissional, assim entendida, produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante na respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. Então, doença profissional, ela é desencadeada pelo exercício. Então, o infarto foi pelo exercício? Não. Foi durante o exercício, mas não foi foi por um outro fator. Não é acidente do trabalho. Não, foi tem estresse, enfim, qualquer situação lá que contribui. Doença do trabalho, assim entendida, adquirida, desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado. Então, doença profissional é pela profissão. Pega lá uma profissão que está exposta a ruído, né? Operador de britadeira. Todo operador de britadeira ele vai estar exposto ao ruído. Quando é do trabalho, não tem necessariamente relação com a profissão, mas a profissão está sendo exercida. Então vamos pensar aí em um técnico de segurança do trabalho, ou num segurança, sei lá, que trabalha do lado de uma obra que está mexendo com britadeira, que faz barulho, sabe, pessoal? Britadeira, aquele negócio de quebrar assim. Então, a profissão de técnico de segurança do trabalho normalmente não está exposta ao ruído.
ou segurança, sei lá. Porém, o ambiente ali, ele é causador do problema. Então, essa é a diferença entre doença profissional e doença do trabalho. Quando eu falo doença ocupacional, pode ser tanto doença profissional como doença do trabalho. Para eu não ficar fazendo essa separação, essa diferença, eu vou e falo doença ocupacional, tá, pessoal? E aqui vem, ó, o parágrafo primeiro. Não são considerados como doença do trabalho, doença degenerativa, inerente ao grupo etário e que não produz incapacidade. Mas veja, doença do trabalho. Não há impedimento aqui de doença profissional. E ainda assim, aqui fala, ó, em caso excepcional, constata-se que doença não incluída na relação, tem a lista que a gente já vai ver, ela pode sim ser reconhecida como doença profissional. E aqui está o artigo 21. O artigo 21, inciso 1º, é o que fundamentou a decisão desse caso, tá? Que a gente está estudando aqui. Equipara-se também ao acidente do trabalho, para efeitos da lei, o acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua repercussão. Então, vamos lá. O acidente ligado ao trabalho, né? O acidente ligado ao trabalho. Esse acidente ligado ao trabalho está incluso aqui a doença profissional, está incluído aqui. E aí, pessoal, veja, ele fala que não é causa única, é a famosa concausa. E aí, por que tem aquele quesitinho lá? Falando, olha aqui o quesito, em qual grau histórico, tá? Contribui em grau leve. Pronto, temos uma concausa aqui. Veja, o artigo 21 não fala que, embora tenha sido causa única, haja contribuído diretamente. Contribuído diretamente. Não precisa ser uma contribuição alta, moderada. Não, contribuído diretamente. Entendeu? Não definiu aqui quanto que é o grau. Vamos analisar agora o trecho aqui da decisão, olha só. O laudo pericial, embora tenha atribuído caráter degenerativo às doenças, reconheceu de forma expressa a existência de concausa decorrente da atividade profissional desenvolvida pelo autor. De acordo com o perito, o histórico de trabalho como auxiliar de produção, atividade que envolve esforço repetitivo, carregamento de peso e postura forçada, contribuiu, ainda que em grau leve, para o agravamento das enfermidades. Neste ponto, cumpre esclarecer que o artigo 20, parágrafo 1º, a linha A. Vamos lá. Artigo 20, parágrafo 1º, a linha A, exclui de forma literal as doenças degenerativas do rol de doenças do trabalho. Todavia, tal exclusão não é absoluta, devendo ser interpretada sistematicamente em conjunto com o artigo 21, inciso 1º, do mesmo diploma legal. Viu? Então, a exclusão do artigo 20, parágrafo 1º, ela não deve ser absoluta, segundo está interpretando aqui, mesmo que o diploma legal reconheça a concausa como apta a caracterizar o acidente de trabalho para fins previdenciários. Artigo 21, é aquilo que a gente viu. Portanto, há nos autos elementos suficientes, ok? Aí vamos aqui, ó. Ele traz o entendimento aqui do Tribunal de Justiça de 2023, se o trabalho desempenhado pela requerente atuou como fator contributivo, tá? Para o agravamento da doença de natureza degenerativa com causa tal fato faz incidir o artigo 21. Então, ele traz um precedente aqui. Tá? A fundamentação dele foi bem resumida, não usou todos os argumentos, tá, que poderiam usar, mas é aquilo, né? Para conceder, tá tudo certo. Para conceder, a gente fica satisfeito. Mas existem outros entendimentos, como, por exemplo, existe um precedente do STJ nesse sentido, do agravamento do STJ, que eu acho que você tem que usar, se você não for entrar com o processo no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, você tem que usar esse do STJ. Tem um do STF que fala da constitucionalidade do NTEP, também tem que usar. E claro, o próprio NTEP. Então, acho que toda ação de doença ocupacional, você tem que usar esses 3 argumentos. Primeiro, NTEP, quando existir. Segundo, entendimento do STJ que com causa, mesmo que doença degenerativa, dá certo também. E esse do STF dando constitucionalidade ao NTEP. Tá? Gustavo, eu não tenho NTEP. E eu não costumo fazer ações de doença ocupacional que não tem NTEP. Não costumo, não quer dizer que eu não faço, mas não é tão comum, tá? Sem NTEP, normalmente são acidentes típicos, tá? Mas as doenças ocupacionais, a maioria delas estão rastreadas ali pelo NTEP. Tem algo nesse processo aqui, pessoal, que foi o fator decisivo para conseguir dar certo. Eu vou fazer questão de mostrar aqui para vocês, porque às vezes vocês vão fazer de tudo certinho e vai falar, poxa, mas não deu certo. Então, eu vou mostrar aqui. Olha só. Fez sustentação oral, usou da palavra advogado Gustavo, que sou eu, fiz essa sustentação oral. Inclusive, vou deixar o link dessa sustentação oral para você acompanhar ela na íntegra, tá? Fiz a sustentação oral e veio ali a relatora, falou, não dá. Ela até mencionou assim, se a gente for reconhecer toda doença degenerativa como doença do trabalho, enfim, vocês vão ver
na sustentação oral. Então, ela negou. Negou na sessão. Porém, depois veio esse voto aqui. Conforme relatado, trata-se de recurso. Esse aqui é a desembargadora, né? Vandimiara e tal. Ela foi e deu o voto dela. Aqui, pessoal, isso aqui que eu queria mostrar. Voto retificado, tá? Após pedido de vista formado pelo desembargador Jones, em melhor análise dos autos, convenci-me no sentido de dar provimento ao recurso interposto. Então, o que eu quero falar aqui para vocês? Eu fiz tudo certinho, a petição, o fundamento, o quesito. E mesmo assim, o meu recurso não deu certo. Olha, pessoal, esse caso eu tenho certeza que só deu certo por conta da sustentação oral. Mas então foi a sustentação oral que mudou? Não foi a sustentação oral. Foi o conjunto da ópera. Foi o conjunto da ópera. Foi uma petição inicial com o quesito, depois com a impugnação, depois com o recurso. E aí a sustentação oral, ela veio e amarrou tudo isso e assim, deu voz ao processo. Deu voz ao processo. Por que eu falo que foi a sustentação oral? Porque o relator, ele levou o voto para desprover o recurso, ou seja, negar. E o segundo vogal, o outro desembargador, ele não estava com o voto pronto. Ele apenas pediu vista e depois veio com o voto pronto para prover o recurso. E aí depois Então, assim, não é só copiar o modelo da petição inicial, não é só copiar o modelo de quesitos, não é só copiar o modelo do recurso. Você tem que entender o que você está fazendo. E a partir deste momento que você entende o que está fazendo, você consegue tocar o processo. Entendeu? E tocar o processo. Porque senão, você faz tudo e quem toca o processo é o juiz. Tá certo, né? Mas Gustavo tá falando que agora quem toca o processo é o advogado. Assim, quem vai dar os atos lá, o despacho, o impulsionamento é o juiz. Mas quem tem que conduzir, assumir as rédeas do processo é o advogado. Nem sempre a gente dá conta, porque às vezes o juiz leva para lá, mas é nós. Com o quê? No fundamento o quê? No CPC. Então vai para cima, vai para o lado, tá? E o advogado tem que fazer isso. Ele tem que ter essa postura ativa dentro do processo. Mas o juiz aqui é muito cabeça dura. Vai para a segunda instância. Mas segunda instância... Cara, vai para o STJ. É você, advogado, que tem que ser combativo. Combativo. Não é xingar juiz, não é ser mal educado, não é maltratar, não é ser arrogante, entendeu? Vai, marca presença. Marca presença. Gustavo, aqui não deixa fazer sustentação oral. Agenda para despachar com o magistrado. Agenda para despachar. Faz uma videochamada, despacha com ele. Mas eles não atendem. Aciona a OAB. Faz valer suas prerrogativas. Mas Então sai do jogo. Sai do jogo. Vai fazer outra coisa. Vai fazer advocacia consultiva. Sei lá, vai fazer parecer. Se você não quer topar de frente com o judiciário, fazer acontecer, engolir caroço, ouvir patada de juiz em sessão de julgamento, às vezes a gente vai fazer despachar, né, com o magistrado vai lá, dá patada na gente, é grosso, é mal educado. Segura firme e vai pra cima, com educação, postura, entendeu? Com técnica. É esse o jogo que você entrou. Se você escolheu ser advogado, esse é o jogo que você entrou. Então não vem querer reclamar disso não. Pode falar mal, desabafar? Vai, desabafa, fala mal. Mas levanta a cabeça e vai pra cima, porque essa foi a profissão que tu escolheu, tá bom? Agora, se for pra toda semana tu ficar lá reclamando, mas o juiz é assim, mas o juiz é assado, mas aqui o advogado não é respeitado, mas aqui... Gente, desabafa é desabafo, mas você tem que ir pra cima. Olha só, você já pensou, você chega lá no hospital, aí o médico olha e fala, é muito complicado fazer essa cirurgia do coração. Pô, você que estudou para fazer a cirurgia do coração, te vira. Então troca de profissão. Eu, Wilker Gustavo, eu também tenho medo. Eu também fico com raiva, eu também me sinto inseguro, também fico grilado, fico triste, porque o juiz não me atendeu bem, porque ele fez errado. Vamos para cima. Ele vai me ver de novo na sessão de julgamento. Na próxima sessão vou vir mais forte, vou vir com um argumento melhor. Porque quando a gente perde um processo, não é o último processo que a gente tem. A gente tem outro. Aqui no TJ... Foi uma, não me ouviram, duas, não me ouviram. Na terceira deu certo. Na quarta deu certo. E agora tá começando a dar muito certo. A maioria dos casos que eu tô levando pra lá tem dado certo. Turma recursal aqui, que é a minha turma onde eu comecei a fazer fazer sustentação oral, no começo eles não me ouviam. Aí eu comecei. Eu fui buscar melhores formas de me comunicar. Fui treinando. Quer dizer que eu ganho todas? Não é. Não é isso que eu tô falando. O que eu quero falar para vocês é que você não vai chegar, um jovem advogado que nunca fez sustentação oral na vida, chegar de primeira arrebentando e fazendo tudo dar certo. Aí tu não vai desistir e vai falar, mas eles não me escutaram.
Não deu certo, fiz tudo certo. Não, calma, vai, não desista. Vai uma vez, 2 vezes, seja o advogado chato. Calcula para não usar todo o tempo da sustentação oral. Deram 5 minutos, usa 4. Usa 4 e deixa 1 minutinho de groja ali. Entendeu? Vai preparado. Beleza? Volto depois com a próxima aula. Vou deixar aqui um vídeo para você assistir. Minhas estratégias para ganhar casos de auxílio acidente. É um vídeo híbrido aí, não é só para advogados, também não é só para pessoas ali que querem saber do direito dela, mas se você é advogado, talvez você vai gostar desse vídeo ali. Então, nos vemos lá. Até a próxima.